estar entrevistando esse rapaz, que foi no Pânico depois. Ele é chamado Eduardo Bittar, ele é venezuelano, ele é fundador do grupo Rumbo Libertar. Desculpa, meu espanhol é horrível. Ele não é grupo de ficar chorando na internet. Ele já enfrentou a turma aí que anda com ferramentas na mão na Venezuela. Quase partiu dessa para melhor. Ele relata isso, já algumas coisas. Eu já tinha visto ele assim uma vez ou outra por alto. Mas nunca tinha parado para ouvir assim, as histórias que ele tinha para contar. E ele foi no Pânico. Eu até recomendo para vocês depois, assistam na íntegra os 20 minutos. E eu quero mostrar para vocês alguns pequenos recortes. Porque da mesma forma que a turma do Pânico ficou surpresa, eu acho que eu fiquei surpreso, eu acho que vocês conseguem ficar surpresos e ao mesmo tempo, assim como a turma do Pânico, conseguir ver como é que pode falar, né? Uma semelhança com o Brasil. Pra gente não incorrer nos mesmos erros que os venezuelanos incorreram. Separei 3 pedaços. Eu acho que é bem interessante. E dá para entender o espanhol dele. Vamos lá. Sim, mas o problema da Venezuela não iniciou hoje, nem iniciou no ano 1998. Venezuela já era um país socialista anteriormente. Venezuela já estava vivendo uma experiência terrível na área de corrupção. Os partidos políticos que hoje estão à oposição da Venezuela, que todo mundo mostra como oposição da Venezuela, o Capriles, Leopoldo López, Guaidó, a Maria Corina Machado, inclusive, todos eles foram parte de uma oposição conivente com o regime. O Guaidó também? Sim, todos eles. Eles foram criados pelo chavismo a partir do ano 2002. Mas eu teria que contar a história anteriormente da Venezuela, porque desde o ano 45 até o ano 1958 aconteceu uma ditadura militar na Venezuela de direita. Né? Essa ditadura estava evitando que os regimes esquerdistas do mundo, comunistas do mundo, entraram no país. Na época da Guerra Fria. Aí essa ditadura militar protegeu o país desses comunistas. Mas se criou nas universidades, dentro das universidades se criou um grupo chamado Geração de 1928, que eram os principais responsáveis de levar essas ideias utilizando o método de Gramsci nas universidades, Marx, Lenin, tudo isso nas universidades. Esses líderes foram perseguidos pelo regime militar. O principal dele foi Rómulo Betancourt. Ele foi expulso do país. Ele saiu da Venezuela para buscar apoio internacional. Se ligou com Fidel Castro e muitos caras da esquerda internacional. Ele ajudou a criar o Partido Comunista da Cuba. Venezuelano. Ajudou a criar o Partido Comunista da Cuba. Ajudou a criar na criação do Partido Comunista de Panamá. Ajudou na criação do Partido Comunista da Colômbia. E conseguiu apoio e financiamento fora para conseguir voltar para a Venezuela para dar combate contra o regime. Entendi. E aí eles criaram uma narrativa para derrubar o regime um dia 23 de janeiro de 1958. Tudo com o Papai Fidel. Sim, Papai Fidel. Papai Fidel. Aí iniciou um processo de convulsão social que enganaram o povo. Parece bem similar, né? A história do Brasil no primeiro momento. Oposição controlada. Você teve um regime militar anteriormente, barrava a esquerda. Enquanto isso, foram lá para Cuba, inclusive, como no Brasil, né? Próximo do Fidel. Fazendo aquela revolução cultural, ocupando espaço. Foi até os finalmente. Aí, um segundo recorte. Cadê? Conhecemos, né? História parecida. Tá, continuando. Então, assim, eles conseguiram colocar na população, na cabeça da população, que eles eram os pais da democracia venezuelana. Conseguiram derrubar a ditadura militar. Tudo igual. Só que eu qualifico eles dos pais do socialismo na Venezuela. Eles são os pais do socialismo na Venezuela. Inclusive, o principal criador do Partido Comunista na Venezuela, dentro da Venezuela, e com outros familiares, são família direita da Maria Corina Machado. Os avós dela, Entendi. os pais dela, primos dela, No tios passado. dela, No passado. são os criadores dos partidos comunistas em Venezuela. Da esquerda, de Daí esquerda. eles vêm daí. E quando chega Hugo Chávez, eles já tinham um acordo naqueles anos chamado o Pacto de Ponto Fixo. Pacto de ponto fixo. Lembra isso aí para buscar na história. O que é o Pacto de Ponto Fixo? Quando eles chegaram no poder, eles modificaram esse pacto em 1998.
e criaram o pacto do Partido Socialista Unido da Venezuela e o Partido da Mesa da Unidade Democrática, que é o partido que representa a Maria Corina Machado hoje. Então, hoje na Venezuela temos duas esquerdas, enganando a Brigando pelo poder. Não, É o poder. A oposição é de esquerda. Agora me fala uma coisa. Dois partidos de esquerda que brigam pelo poder, responsáveis por trazer a democracia de volta, quando na verdade instalaram o socialismo na Venezuela. Curioso, né? Bem curioso. E antes de comentar mais, já vamos ver aqui a terceira parte. Então, como ele apaga seus confrontos? Ele cria uma ficha. Ele coloca uma ficha na televisão. A Venezuela tem duas estruturas comunicacionais. Uma estrutura que responde ao chavismo e outra estrutura comunicacional que responde à falsa oposição venezuelana. No caso de Guaidó, Maria Corina, só entrevistam eles, só posicionam eles e o regime permite que eles existam dentro da Venezuela. O regime aceita, ele aceita essa oposição. Você vê Maria Corina viajando por todo o país. Eu não posso entrar no meu país. Então, mas parece que agora a Costa Rica vai deixar ela ir para lá se o Maduro for atrás. Ela ainda tem uma missão. Ela ainda tem uma missão por parte do regime. Ela precisa ser a válvula de pressão dessa panela de pressão. Mas ela é corajosa, pô. Ela está fazendo um trabalho. Ela só quer isso aí como um troféu. Só está pegando um troféu, falando, eu tenho os votos. Beleza, você tem os votos, mas vou falar uma coisa certa. Ela não tinha um plano para derrubar o Maduro esse dia. E ela está enganando a população porque você não Você pode... fala da eleição? Da eleição. Você pode colocar... Então, diz que a eleição agora, ele tá o quê? Sequestrando o cara que era um mesário. Sim. Tem um mesário lá, tem os mesários. Diz que agora o Maduro tá sequestrando os mesários para mudar o resultado das fichas, né? Impressionante. Pegar as urnas, a gente viu. Dá o nome. É uma situação. O interessante é que a Corina não sabia, a família é de esquerda, então, na verdade, a gente Bem, não tem uma oposição Então, de a direita. Costa Rica, A estrutura de esquerda. Então, a Costa Rica deu asilo para ela. Mas ela não aceitou. Ah, não aceitou? Não aceitou. Ela falou que vai permanecer dentro do país. Então, como é que o regime não pega ela? Eduardo, pelo que eu entendi, então ela faz parte desse teatro das tesouras, como se... Exatamente. É isso, então. Exatamente. Porque eles pegavam a liderança, Maria Corina, Leopoldo López, Guaidó, pegavam a Onde liderança... está o Guaidó? Onde está o Guaidó? Guaidó está bem em Miami. Está em Miami, né? Já lhe comprou uma missão. Coconut Grove, Lincoln Rose, Vou contar para você um assunto aqui O problema rapidinho. é que os caras... Pô, muito bom, meu. Meu Deus. A elite rastaquera, ela vai embora e larga a gente. Isso. No dia seguinte vai embora. E larga a gente. passagem cara. de ida. Deixa eu só passar, obrigado. E aí terminou. Foi bem rápida a entrevista. Ia contar muito mais coisas. Depois eu fui atrás. Eu antes da entrevista dele. Eu vi anteontem, ou foi ontem. E essa entrevista tinha 5 dias atrás. Não deve ter nem uma semana. E é pra um canal venezuelano de alguém que não mora na Venezuela. Aí ele passou assim 50 minutos. Aí ele sai discorrendo de forma mais esmiuçada. Sabe? Falando, não, cara, tal ano, tal pessoa fez isso, fez aquilo outro. Aí se juntou dessa forma. Aí fizeram esse movimento aqui. E ele começa a contar os movimentos políticos. Nossa, parece tão similar ao que fizeram no Brasil. Incrível. E assim, realmente, a gente vê algumas coisas lá. Surge a Maria Corina, né? Jabuti não sobe em árvore. Como é que essa mulher aparece? Né? Tá ali e tudo mais. E por mais candidato... Beleza, ela era candidata, foi inelegível, colocou Edmundo, mas você continua falando muito dela ainda, tudo mais. E assim, a gente não vai comentar sobre isso, porque agora não é o momento. Eu não acho que a opinião do brasileiro vai mudar nada. O que eu achei de interessante ele comentar sobre isso é que ele pelo menos se define, né, como um cara de direita, realmente assim, conservador. Ele até nos Estados Unidos, acho que não sei se ele mora lá, mas ele teve a oportunidade de conhecer o Olavo de Carvalho, contar essa história. Ele falou, quando eu contei pro Olavo, o Olavo ficou, nossa, eu não sabia de quase nada disso, ficou surpreso. E aí eu achei isso aqui interessante, por quê? Porque da mesma forma que você olha pro Brasil, tirando quem mora no Brasil, que você conversa com uma pessoa, algum estrangeiro, a opinião que eles têm do Brasil é o que eles veem na imprensa. No máximo ele consegue ver que é um malvado e talvez o outro não seja tão malvado, porque tá combatendo o malvadão. Né? E como venderam Bolsonaro como a pior pessoa da história, talvez o Lula seja uma opção. Talvez... E aí, agora vai vir 2026, Lula malvadão. A gente tem aí, né, o teatro das tesouras. Coloca aquela oposição permitida, que é literalmente oposição permitida,
Então, se a Venezuela chegou onde chegou, e o Brasil também, olha onde o Brasil estava. O Brasil teve um erro de percurso. O Brasil teve um erro de percurso ali no pós-2013. Foi um erro de percurso. Acabou com o impeachment da Dilma e com a eleição de Bolsonaro. Totalmente, né, sem querer, não conseguiram tirar a vida do cara. Mas se não fosse erro de percurso, olha como estava o Brasil. Uma falsa dicotomia, duas esquerdas, PT, PSDB, não resolvia nada, não ia para lugar nenhum. Isso não significa que alguém vai torcer pro Maduro, né? Pelo amor de Deus. É a mesma coisa que a Tsuki falou. Mas reflita muito bem na hora de formar informação, formar opinião sobre qualquer assunto. Vejam a importância de tentar procurar alguém que realmente conhece. A gente se esforça, a gente lê, a gente vai na rede social, mas para ter uma visão assim realmente completa dos fatos, às vezes só quem tá morando no país, em determinado país. E a gente olha a situação e fala, olha... E quando você olha com a lupa, pode gerar alguma lição, né? Alguma lição de Brasil. Então, que em 2026 nós tenhamos um candidato verdadeiramente de oposição, não de uma posição permitida. Porque só tirar o Lula talvez não seja, né, a grande salvação que o Brasil precisa.